Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se por um acaso você perdesse a sua chave de casa, mas você está no teu bolso com a chave do teu veículo, você acredita que você conseguiria abrir a porta da sua casa? Obviamente que não, e a resposta é simples, porque a chave que você perdeu é da sua casa e a que você tem na sua mão não abre, porque ela só vai funcionar dentro do seu carro. Por mais incoerente que essa pergunta ou essa observação possa parecer, na verdade ela não é. Por quê? Existe aqui uma série de situações na nossa vida, no nosso cotidiano, situações práticas que a gente acaba vivenciando, que todas elas, nós precisamos de uma chave. E no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo de número 7, uma carta destinada à igreja de Filadélfia, ali João vem descrevendo uma chave especial, uma chave específica, uma chave que o Senhor acaba carregando, que é a chave de Davi. E ele faz uma complementação acerca desse tema. Ele diz assim: eis que eu tenho a chave de Davi, porque a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre. Essa afirmação é uma afirmação que deve trazer alento ao nosso coração. No livro de Filipenses, por exemplo, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele nos recomenda em tudo nós darmos graças. Quando a gente começa a lembrar ali e ler um pouquinho da vida de Jó, a gente vai observar que Jó, à medida que vão chegando as notícias ruins pelas quais ele estava passando, justamente pelo fato de estar sendo provado e foi aprovado pelo Senhor, em nenhum momento ele murmurou ou blasfemou contra o Senhor. Muito pelo contrário, ele resumiu numa frase maravilhosa. Ele diz assim: olha, Deus nos deu e Deus nos tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó entendeu esse princípio. Ele sabia que todas as coisas estão debaixo de um controle de um Deus que não descansa, que não se cansa e que não está em crise. É o Deus completamente constante, independentemente da situação que nós estamos vivendo. Deus consegue enxergar as mesmas situações de ontem, de hoje, de amanhã da mesma forma. Portanto, não haverão nunca surpresas para o nosso Deus, muito pelo contrário. Todas as coisas estão no seu controle. E se todas as coisas estão no controle dele, a gente pode concluir também que uma porta que ele acabou te abrindo, seja de um emprego, de alguma situação sentimental, familiar, seja lá qual for, só vai poder ser fechada com a permissão dele. E a partir do momento que ele acaba permitindo, aquilo deve acontecer. Da mesma forma, em sentido contrário, se ele fechar uma porta, pode ter certeza que não haverá nenhuma outra chave na face da terra que você conseguirá novamente abrir aquela porta. Mas por que esse tipo de movimentação? Porque Deus ele nos ama e Ele conhece coisas que nós não conhecemos. Ele esteve em reuniões que nós não estivemos, Ele ouviu coisas que nós não ouvimos. Ou seja, é um Deus que tem todas as coisas sob o seu controle e Ele zela, trabalha, cuida daqueles por quem realmente buscam a Ele de uma maneira muito desejosa, alguém que realmente busca a Deus de uma maneira verdadeira, de uma maneira intensa. Então, esses que são os seus amados, ele sempre vai ter, em primeiro lugar, o entendimento de que a chave para toda e qualquer situação está nas mãos dele, e, em segundo lugar, ele tem tudo sob o controle. Os céus não estão em crise, nos céus não há doença, nos céus não tem confusão. Se você está passando por esse momento, pode ter certeza, foi permissão dele. A pergunta que fica é: Senhor, o que é que eu preciso aprender no dia de hoje para que essa situação passe mais rápida? Com esta pergunta e a resposta vindo dele, pode ter certeza de que você vai ter uma vida muito mais leve, tranquila e principalmente pautada numa fé num Deus vivo que zela pelos seus filhos em todo o tempo. Então, nada de murmurar, nada de se questionar, muito pelo contrário, mas perguntar ao Senhor o que é que Ele está querendo te, fazer conhecer na situação que você está vivendo, porque afinal de contas Ele tem a porta que abre e que ninguém fecha, e que quando Ele fecha, ninguém abre. Que Deus te abençoe poderosamente e não esquece, Ele continua falando. Se você gostou desse vídeo, que a gente procurou deixar ele o mais rápido e mais objetivo possível, eu vou te pedir uma gentileza. Na verdade, são 3, um tripé. A primeira coisa, se você gostou, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você curtir o vídeo, eu também vou te pedir para você, então, compartilhar com alguém que você goste.
e com alguém que você não goste também, não tem problema, pode mandar para ele. E por fim, eu vou pedir para você estar nos seguindo, para que todos os dias, quando a gente estiver postando essa mensagem, você possa receber em primeira mão, como se fosse a tua primeira refeição do teu dia. Que Deus te abençoe e não esquece, Ele continua falando.